Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Hoje a gente vai aprender a calcular a quantidade de material de construção que a gente vai utilizar para fazer vigas e colunas, né? Aqui tem uma coluna, aqui tem uma viga, certo? A gente vai calcular a quantidade de cimento e a quantidade de areia e brita, ok? Vamos supor que aqui tenha 4 metros. Vamos supor que aqui tenha 2,5, aqui 2,5, aqui 3 metros, aqui 3 metros, aqui 3 metros e desse lado aqui, que não está aparecendo, mais 3 metros de coluna também. E daria um total de 21 metros, certo? Considerando que o estribo tem 7 por 17, ou seja, 7 centímetros por 17 centímetros, e que um tijolo tenha 9 centímetros por 19 centímetros, certo? O ferro precisa estar dentro, então a gente precisa calcular com uma certa folga. Vamos dizer que seja 10 centímetros de largura por vamos ver aqui, por 25 de comprimento. A gente sabe que o tijolo tem 20 centímetros. A gente vai calcular como se tivesse 2,5 passando para um lado, 2,5 passando para o outro, certo? E a armação aqui do estribo tem 7 centímetros. A gente vai calcular como se fosse 10, 7, 8, 9, 10, ou seja, 1,5 centímetro em cada lado, certo? Para a gente achar o volume de concreto que a gente vai utilizar, e logicamente a gente quer achar a quantidade de cimento e de areia e de brita, a gente precisa saber o volume de concreto que a gente vai usar. Então a gente vai multiplicar a largura vezes a altura, tá? E vezes o comprimento de tudo isso daqui, tá? A gente vai fazer uma somatória de tudo isso daqui para achar o volume de concreto, tá ok? Bem, vamos considerar então, e como o estribo tem 7 por 17, vamos considerar que ele seja 12, né? Considerando a folga do cimento aqui. Isso é só um exemplo, né? Você pode calcular da forma como você for fazer a sua estrutura aí, tá certo? Eu vou calcular aqui como uma forma de exemplo. Então vamos ver que seja 12 centímetros aqui de largura por 25 de comprimento, que daria um total, o que daria um total de 0,63 metros cúbicos, pouco mais da metade de meio metro cúbico, certo? De concreto, tá? Agora isso daí esse valor que a gente achou, a gente vai multiplicar por 5,94, certo? Considerando um traço de um saco de cimento uma parte de cimento para cada 2 partes de areia para cada 4 partes de brita, certo? 1 por 2 por 4, considerando esse traço aí, tá ok? Então o resultado é esse daí, o que seria 3,74 sacos de cimento de 50 quilos, certo? O que a gente pode arredondar para 4 sacos de cimento de 50 quilos. Agora vamos calcular a areia, ou seja, volume vezes, né? Que é os metros cúbicos, né? Volume vezes 0,538. A gente vai multiplicar o volume por 0,538. E a gente vai achar 0,338, que seria quase meio metro de areia média, certo? Então a gente considera meio metro de areia, tá ok?
Agora vamos ver a quantidade de brita. O que seria? Metros cúbicos, né, que é o volume, vezes 0,84, ou seja, 0,63 vezes 0,84, que vai dar um total de 0,52 metros cúbicos de brita, ou seja, passou de meio metro de brita. Se passou de meio metro de brita, então melhor é comprar 1 metro de brita, porque é melhor que sobre do que falte. Não é isso mesmo? Nós vamos aprender a calcular a quantidade de materiais que a gente vai comprar para fazer pilares cilíndricos, ou mais vulgarmente falando, aqueles pilares redondos, né? Vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. Bem, ou seja, pilar é a mesma coisa que coluna ou estaca, certo? E ela vai ter as seguintes características. Ela vai ter 2,80 metros de altura, e ela vai ter de largura 30 centímetros, certo? O cálculo é todo feito em metro, então 30 centímetros na verdade vai estar escrito aí para vocês 0,30, que quer dizer 0,30 metros, ou a gente pode entender como 30 centímetros, certo? Então o cálculo é a seguinte forma: volume é igual a área da base, ou seja, a base do pilar, vezes a sua altura. A gente tem aqui uma base redonda, então é a mesma coisa do que ser um círculo. Então um círculo, para a gente achar a área de um círculo, a gente faz a seguinte fórmula: π vezes raio ao quadrado. Π vai ser sempre 3,14 e raio sempre vai ser a metade do diâmetro. Vê que está traçado somente até a metade aqui. A metade de um círculo é chamada de raio. Então, área de base é igual a π, que é sempre vai ser 3,14, vezes o raio, que é a metade do diâmetro, ao quadrado. Então, vamos lá ver como a gente faz. Área de base igual a π vezes raio ao quadrado. Área de base igual a 3,14 vezes 0,15, que é a metade do diâmetro, que corresponde a 15 centímetros, né, ao quadrado. Então, área de base igual a 3,14 vezes 0,0225. O que a gente vai ter um total de área de base igual a 0,070 metros quadrados. A gente já achou a área da base. Então, vamos ver a fórmula novamente. A fórmula novamente, vamos ver aqui, volume é igual a área de base vezes altura. A gente acabou de achar a área da base do círculo, que é 0,070. Então, volume é igual a 0,070, que é metros quadrados, vezes a altura, que é 2,80, ou seja, 2,80 metros de altura. A gente vai encontrar o volume desse pilar igual a 0,196 metros cúbicos. Isso corresponde a um pilar, mas a gente está considerando que a gente vai fazer 10 pilares, certo? Então, o volume de 10 pilares, volume igual a 0,196 metros cúbicos vezes 10 pilares, que vai ser igual a volume igual a 1,96 metros cúbicos. Ou seja, o volume só para esses pilares vai equivaler a quase 2.000 litros, né? A quase 2.000 metros cúbicos, ou seja, 2.000 litros. Então, vamos começar aqui para a gente achar a areia. A areia a gente vai utilizar o volume que a gente acabou de achar, tá ok? Então, areia é igual a volume vezes 0,538. Sempre vai ser esse coeficiente para achar a areia, tá ok? Então, areia é igual a 1,96, que a gente achou, vezes 0,538. Então, areia é igual a 1,054 metros cúbicos. Então, de areia você vai ter que comprar, no mínimo, aí, 1 metro cúbico de areia. Vamos agora para a brita. Brita é igual a volume vezes 0,84. Sempre vai ser esse coeficiente para a brita, ok?
brita é igual a 1,054 vezes 0,84, que a gente vai dar um total de brita é igual a 0,885 metros cúbicos de brita, ou seja, quase 1 metro cúbico de brita. Então você compre 1 metro cúbico de brita para você não correr o perigo de faltar, ok? Vamos agora para o cimento. Bem, cimento é igual a volume vezes 5,94. Cimento é igual a 1,054, que é o valor que a gente achou de metros cúbicos, vezes 5,94. Cimento é igual a 6,26 sacos de 50 quilos, ou seja, é melhor comprar 7 sacos de 50 quilos. Então, a gente deve considerar que vai ter 7 traços de concreto, né? Cada traço sendo um saco de cimento para cada 2 carrinhos cheios de areia, para cada 4 carrinhos cheios de brita. O estribo utilizado aí vai ser a critério da pessoa que vai fazer a construção cilíndrica. Se fosse retangular, eu diria que 7 por 17, mas como é cilíndrica, então você vê aí com o seu pedreiro como é que vai ser os estribos aí. Tá ok? Ok, gente, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e quer receber mais conteúdos semelhantes a esse, é só se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações e, se puder nos ajudar compartilhando com pelo menos um amigo, seremos muito gratos. Grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente.